Bem, irmão Hélio, é o seguinte, o problema que eu vejo nisso tudo é que não há limite para essa gente. Eles estão dispostos a negar fatos inquestionáveis, fatos históricos, comprovados. Olha, essa história de que o batismo nada tem a ver com a salvação, aliás, essa história não, esta verdade, que o batismo nada tem a ver com salvação, já está mais do que provado pelo testemunho do fundador da congregação, tá certo? Está mais do que provado pelo ensinamento da própria igreja. Eu não sei como esses homens têm a cara de pau, repito, a cara de pau e a sem vergonhice de negar o quinto ponto de doutrina. Lá está muito bem claro, está dito que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Então é notório o esforço dessa gente em confundir as coisas. Mas não há por que confundir. Tanto é que o sexto ponto de doutrina, o que trata sobre o batismo, o sistema, o modus operandi, está separado do quinto ponto de doutrina, que fala sobre salvação e regeneração. Então não há por que confundir. Realmente, além disso, eles não acreditam nem no testemunho de Jesus Cristo. Apresentei 20 versos onde Jesus fala claramente que a salvação, somente na salvação pela fé. E ainda mostrei o relato de pessoas que foram salvas sem a realização do batismo. Eu apresentamos, você, Hélio, irmão Hélio, também apresentou o episódio do ladrão na cruz. E eles dizem, mas é porque ele estava numa circunstância que não permitia batizar, então Deus abriu uma exceção para ele. Mas então como é que se explica a salvação que Zaqueu alcançou, que a mulher do fluxo de sangue alcançou, que aquele leproso lá do grupo de 10 leprosos que foram curados e que voltou para agradecer e que também foi salvo, o cego de Jericó que também foi salvo, sem o concurso, sem a realização de batismo? Quer dizer, eu acredito que essas pessoas foram batizadas, mas não está relatado. Ora, quem pode dizer que realmente Zaqueu foi batizado? Ou o cego de Jericó foi batizado? Pode ser que o cego de Jericó ficou tão contente, tão feliz em conseguir a visão, que morreu infartado. O infarto não acontece com todo mundo? Zaqueu, quem me assegura que Zaqueu realmente batizou? Eu acredito que batizou. Mas quem sabe ele atravessou lá a rua, dirigindo-se lá para a beira do rio para ser batizado, e um soldado romano montado num cavalo atropelou ele no caminho e ele morreu. Essas coisas não acontecem? Acontecem. Então veja, estão aí provas inequívocas de que a salvação não tem nada a ver com batismo. Primeiro, pelo testemunho das Escrituras Sagradas. Não há um verso que dê sustentação a essa doutrina de que o batismo, a salvação sem o batismo, ela não se completa, não se realiza. Segundo, são apresentados relatos, fatos que mostram pessoas que foram salvas e não há o relato de batismos. Terceiro, nós apresentamos também a doutrina da própria igreja. Aqui eles tinham que parar nesse esforço vergonhoso de mentir para as pessoas. Não, mas não é suficiente. Ficam inventando histórias. Aí fala, não, porque desde o princípio da história da congregação foi desse jeito. E aí a gente mostra o testemunho do irmão Franciscão, que ele foi batizado por imersão, mas 12 anos antes desse batismo confessava a sua salvação, que a irmã Rosina
foi batizada por imersão, mas que pelo menos, no mínimo, 11 anos do seu batismo, ela confessava a sua salvação, e o irmão Giuseppe Beretta também, 5 anos antes do seu batismo por imersão, também havia sido salvo lá no meio dos metodistas livres. Então não tem conversa. Esse pessoal, não é questão de cabeça dura, sabe? É questão de um fanatismo religioso que beira as raias da loucura. Quando a palavra de Deus diz que haverá tempo que eles vos matarão por causa da minha palavra, a gente vê nessas pessoas aí, o cara está disposto a negar fatos históricos, verdades bíblicas, a doutrina da sua igreja, por causa do fanatismo religioso. Eu tenho a impressão que se a gente me encontra na rua, eles vão me escalpar. Sabe o que é o escalpo? É o que faziam os índios americanos lá nos Estados Unidos. Eles arrancavam o couro cabeludo do camarada antes de matar. Eu acho que se eles me pegam na rua, eles vão fazer isso comigo.